Em maio desse ano eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre um projeto de assistente virtual que eu estava fazendo, usando tecnologias como GPT, Whisper e o Eleven Labs para fazer tudo funcionar. Mas um grande problema que eu encontrei naquela época era que o Eleven Labs é um serviço muito caro. Com o Eleven Labs eu consigo clonar minha voz de um jeito super fácil, só preciso fazer o upload de 25 exemplos de mais ou menos 1 minuto da minha voz e depois de algumas horas eles já retornam com um resultado para mim. O problema é que, como é um serviço de terceiro, tinha um custo para tudo ser mantido e eu pagava $5 por mês para usar cerca de 30.000 caracteres. Não era nem palavra, era caractere. Então, uma frase gerada pelo GPT já era meio que metade do que eu podia usar. Então, por causa desse custo, eu fiz uma pausa no desenvolvimento até achar uma alternativa. Foi aí que algumas semanas depois, enquanto eu acompanhava as atualizações do Home Assistant, uma coisa me chamou muito a atenção, que foi a seção O Assistente de Voz Totalmente Local. Nessa seção, eles introduziram um novo sistema chamado Piper, que é um modelo para converter texto em fala de alta qualidade, que é a mesma coisa que o Eleven Labs fazia. A diferença é que o Home Assistant é open source, então essa solução Piper muito provavelmente seria gratuita. Já fiquei bastante animado e durante a minha leitura eu cheguei nessa parte aqui. Se você estiver interessado em contribuir com sua voz, avise-nos. Não pensei duas vezes e cliquei no link que me leva para o e-mail do Nabucasa, o patrocinador oficial do Home Assistant. Mandei um e-mail bem simples dizendo: Olá, estou mandando esse e-mail sobre a oportunidade de ter a minha voz disponível no Piper. Gostaria de saber o que eu posso fazer para contribuir. Sou do Brasil e falo português do Brasil. Também tenho um bom microfone para gravar exemplos de áudio se esse for o caso. Adoraria ouvir de vocês. Obrigado, Fabrício. Poucos dias eu recebi a resposta deles basicamente dizendo: obrigado por se voluntariar e aqui estão os passos que você precisa seguir. Basicamente eu precisei gravar cerca de 2 horas de áudio com a minha voz, lendo frases inteiras com entonações diferentes para depois o Piper poder ser treinado com base em toda essa informação. Fiz isso em alguns dias, sinalizei para o pessoal do Nabucasa e pronto, agora que eles tinham a minha base de dados, eles poderiam pegar tudo isso e treinar a inteligência artificial usando a máquina deles. Durante o tempo, trocamos vários e-mails para corrigir algumas coisas, testar a qualidade, ver se estava indo tudo certo, mas depois de um tempo, meio que o assunto se encerrou. Foi aí que em 20 de julho eles postaram mais um update no site deles, que trazia o capítulo 3 do Ano da Voz. E a parte que mais me interessou estava lá embaixo no site, a seção Vozes da Comunidade Piper. Lá era mencionado que 7 novos conjuntos de dados de voz foram fornecidos pela comunidade do Home Assistant. E quando eu cliquei no link, lá estava meu nome disponível em português do Brasil. Então, eu entrei no site de exemplos do Piper, escolhi a linguagem português do Brasil e troquei a voz para Faber. Quando eu apertei o play, ouvi isso aqui. Um arco-íris, também popularmente denominado Arco da Velha, é um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do Sol em seu espectro contínuo quando o Sol brilha sobre gotículas de água suspensas no ar. Eu fiquei bem impressionado com a qualidade de voz. A entonação não é a mesma do Eleven Labs, que consegue ser bem variável. Nesse caso do Piper, é um pouco mais robótica, porém, a similaridade do Piper é muito maior do que a do Eleven Labs. Mas beleza, isso significa que tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo e usa o Home Assistant vai poder usar a minha voz como assistente virtual. Meio doideira, mas é bem legal. Eu ainda vou integrar essa nova voz com o meu assistente virtual que eu estava desenvolvendo há um tempo atrás. Mas, como já está disponível no Home Assistant, eu decidi configurar a integração e mostrar para vocês funcionando. Primeiro de tudo, vou explicar mais ou menos como que é o meu setup do Home Assistant. Hoje, a minha instância roda em um container, então eu tenho ele configurado no Docker. Se você tiver o Home Assistant OS, se eu não me engano, o processo é muito mais simples. Você pode só adicionar a integração Wyoming e pronto, ele vai baixar tudo automático para você. Mas vamos ver o que eu fiz pelo container. Para o assistente de voz do Home Assistant funcionar, ele precisa da integração Wyoming e de 2 add-ons, o Whisper, que é um programa que converte voz em texto, e o Piper, que faz o contrário, converte texto em voz. Como eles são add-ons, então eles viram containers Docker dentro do meu mini PC. Ah, e se vocês não viram, eu já postei 2 vídeos sobre esse mini PC aqui no canal. Vou deixar a playlist na descrição se vocês tiverem interesse. Eu criei um arquivo Docker Composer que já traz as 2 aplicações. Nesse arquivo eu tenho 2 partes, as configurações para o container do Piper e as configurações para o container do Whisper. No Piper, a única coisa importante que eu precisei mudar foi o comando, a porta que esse serviço vai ficar disponível e em que pasta do meu servidor estavam os dados da minha voz. Então no comando eu incluí ptbr-faber-medium
e a porta coloquei como 10200, que essa é uma porta que eu não uso no meu sistema. E a pasta coloquei de acordo com o que eu tenho no meu servidor. Lembrando que essa pasta inclui o pacote da minha voz que eu fiz o download direto no repositório do Piper. Se não me engano, pelo Home Assistant OS, ele faz esse download automaticamente. No Whisper foi praticamente a mesma coisa. Coloquei o comando como modelo Medium Int 8 e linguagem português. Como estou em um mini PC, eu consigo usar esse modelo Medium, que é um pouco mais pesado, porém mais completo. Em um Raspberry Pi, é recomendado que você use um modelo bem mais básico para o assistente conseguir identificar seu comando mais rápido. Também troquei a porta e a pasta onde ficam os dados do Whisper. Nesse caso, eu não precisei fazer download de nada. Com esse arquivo pronto e salvo no meu mini PC, eu simplesmente rodei o comando docker compose up para subir esse arquivo de configuração e rodar os containers. Em pouco tempo a configuração apareceu no CaseOS e quando clicamos nas configurações, conseguimos ver os dois containers criados, o Piper fica em uma aba e o Whisper fica em outra. Aliás, para ver se está tudo funcionando certinho, você consegue checar os logs clicando nesse botão aqui e depois na aba Logs. Se não tiver nenhum erro, aí deu tudo certo. O setup do Home Assistant foi super simples, adicionou uma nova integração chamada Wyoming Protocol e coloquei as informações necessárias. A primeira eu coloquei do Whisper usando o endereço localhost e a porta 10300, que configuramos lá no Docker Composer. E depois coloquei o Piper com o endereço também localhost, só que a porta 10200. E pronto pessoal, a integração está concluída. Lembrando que eu tive que fazer todos esses passos porque eu uso a versão container do Home Assistant. Se eu usasse o Home Assistant OS, seria muito mais simples. E agora o último passo é configurar o assistente de fato para a gente conseguir usar em praticamente qualquer plataforma. Para isso, vamos em configurações, assistentes de voz e adicionar assistente. E aqui na configuração eu coloco um nome qualquer e seleciono um idioma. Na parte de agente de conversação, você pode selecionar o Home Assistant para poder controlar seus dispositivos inteligentes ou algum outro agente. No meu caso, eu tenho um do OpenAI que é basicamente o ChatGPT. Nesse caso, também com o idioma PTBR. Na parte de conversão de fala em texto, eu seleciono o Faster Whisper e por último, na conversão de texto em fala, eu seleciono o Piper. E pronto pessoal, bora testar o assistente virtual. Na visão geral do meu Home Assistant, eu clico nesse botão aqui chamado Assistente, depois clico no botão de microfone para começar a conversar com ele. Olá, tudo bem com você? Olá, estou bem, obrigado por perguntar. Como posso ajudar você hoje? Bem legal, né, pessoal? Com isso confirmamos que tanto o Whisper quanto o Piper está funcionando normalmente e com a minha voz. O legal é que você também pode selecionar outras vozes e de outros idiomas. Por enquanto, em português só tem 2 vozes, então não tem tanta opção, mas em inglês, por exemplo, já tem várias. Uma coisa importante a se dizer, para usar o assistente na versão web do Home Assistant, o seu servidor precisa ter o HTTPS habilitado. Já no app de Android, isso não é necessário. Outra coisa que eu gostaria de dizer também é que se você tem um bom microfone e gostaria de contribuir para o Home Assistant, recomendo entrar em contato com o pessoal do Nabucasa. Quanto mais pessoas contribuem para o português do Brasil, melhor as vozes podem ser treinadas, sem contar que toda a base de dados pode ficar disponível para pesquisadores criarem outras soluções de voz. E pessoal, é isso. Essa foi a saga completa de como eu virei um assistente virtual dentro do Home Assistant. O melhor de tudo é que eu vou poder usar essa mesma voz e esse mesmo sistema, o Piper, em meus desenvolvimentos aqui em casa e dar continuidade naquele assistente que eu comecei a fazer há uns meses atrás. Tudo isso, claro, rodando localmente no meu servidor caseiro. E antes de ir embora, deixo você com o último vídeo do canal, onde eu fiz o review do kit de cortina inteligente da Zen Smart que usa o Matter via Thread. Testei tanto no HomeKit quanto no Home Assistant. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais. Falou!